Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos crimes mais chocantes e comentados da história do Brasil, o caso Suzane von Richthofen. Mas aqui, a gente não vai só recontar os fatos. O objetivo é tentar entender a mente por trás de um plano que parou o país inteiro. E essa frase, olha, ela define perfeitamente o que a gente vai fazer aqui. Não se trata apenas de um assassinato, por mais brutal que seja. É quase uma jornada pela psicologia de uma jovem que foi capaz de arquitetar a morte dos próprios pais. É um mergulho na frieza, na manipulação e numa lógica que simplesmente escapa ao nosso entendimento. Então, para a gente conseguir entender como um crime desses aconteceu, o primeiro passo é olhar para dentro da mente de quem o planejou. E a nossa análise começa com a avaliação psicológica que foi feita anos depois, 12 anos depois que tudo aconteceu. Pois é, em 6 de dezembro de 2013, a Suzane passou por um teste de Rorschach. O objetivo ali era bem claro, avaliar se ela já tinha condições de ir para um regime de prisão mais brando. Os psicólogos precisavam saber o que se passava na cabeça dela depois de tanto tempo. E o resultado foi arrepiante. Ao ver a primeira mancha de tinta, a resposta dela veio na hora, sem hesitar. Esqueleto, mandíbulas, um cálice e uma flor. Para quem estava analisando, aquilo foi como uma janela para uma mente totalmente fria, desapegada da realidade da situação. Bom, com essa imagem da psique da mente, vamos fazer o seguinte: vamos voltar no tempo. Mais precisamente, para a noite de 30 de outubro de 2002. A noite em que essa mente permitiu que o impensável, o inimaginável, se tornasse realidade. E o plano, gente, era de uma frieza que impressiona. Inspirado, acredite se quiser, em episódios da série de TV CSI que a Suzane e o namorado Daniel maratonaram. A ideia era cometer o crime perfeito, usar luvas, toucas, tudo para não deixar nenhum vestígio, nenhuma digital, nenhum fio de cabelo. E a cena do crime? Tinha que parecer um latrocínio, um roubo que deu muito errado. A execução foi brutal. Foi a Suzane que deu o sinal verde para os irmãos Cravinhos entrarem na casa. Enquanto eles subiam para espancar os pais dela até a morte com barras de ferro, ela ficou esperando na biblioteca. E quando ouviu os gritos de dor da mãe, a reação foi simplesmente tapar os próprios ouvidos. A calma era tão assustadora que ela chegou a levar uma jarra de água e sacos de lixo para eles para ajudar a abafar os sons da morte. E depois que o horror acabou, o plano continuou. O trio começou a revirar a casa metodicamente. Espalharam objetos, pegaram dinheiro, joias, tudo para montar o cenário perfeito de um roubo que terminou em tragédia. Era um teatro, uma encenação calculada para enganar a polícia. Mas, afinal, como se chega a um ponto desses? O que levou a essa noite? Para a gente tentar entender a motivação, precisamos voltar ainda mais no tempo, lá para 1999, para um encontro que, na época, parecia totalmente inocente, mas que acabou selando o destino de todos. E aqui a gente tem o choque de dois mundos. De um lado, a casa dos Richthofen, um ambiente descrito como extremamente rígido, silencioso, com poucas demonstrações de afeto. Do outro, a casa dos Cravinhos, um lugar mais solto, permissivo, sem muitas regras. E para Suzane, essa casa se tornou uma espécie de refúgio, um escape daquele ambiente frio em que ela vivia. Foi no aeromodelismo que tudo começou. O Daniel era instrutor do Andreas, o irmão mais novo da Suzane. No começo ela nem deu muita bola para ele, estava interessada em outro rapaz. Mas depois de levar um fora, ela focou no Daniel. E o que era para ser um namorinho de adolescente virou outra coisa. Se tornou uma obsessão que isolou os dois de todo o resto. E claro, esse relacionamento obsessivo bateu de frente com o mundo rígido dos Richthofen. Quando os pais proibiram o namoro, a reação não foi terminar. Pelo contrário, foi aí que eles começaram a tramar um plano secreto. Um plano que nasceu da rebeldia e principalmente da manipulação. O ano de 2002 foi uma espiral de acontecimentos. Tudo escalou em maio, quando o pai de Suzane descobriu que eles continuavam se vendo e deu um tapa no rosto dela. Aquilo foi o estopim, mas o ponto sem volta talvez tenha sido em julho. Com os pais viajando, o casal morou por um mês inteiro na mansão. Ali, eles sentiram o gostinho da vida que tanto queriam. A partir dali, o plano do assassinato começou a tomar forma de verdade. Para garantir que o Daniel não desistiria, a Suzane usou sua arma mais poderosa: a mentira. Ela inventou uma história horrível e completamente falsa, acusando o próprio pai de abuso sexual. Foi o catalisador final,
o que eliminou qualquer dúvida que o Daniel pudesse ter sobre o que eles estavam prestes a fazer. Mas o que aconteceu logo depois dos assassinatos revela ainda mais sobre a mentalidade deles do que o próprio crime. Imagina a cena. Depois de jogar as roupas ensanguentadas e as armas do crime numa caçamba de lixo, eles não fugiram, não sentiram remorso. Eles foram para um motel. E não para qualquer quarto. Foram direto para a suíte presidencial. Aquela noite não era de luto, era de celebração. E foram essas as palavras de Suzane para Daniel naquela noite. Agora sim a nossa vida vai começar de verdade. Para ela, o assassinato brutal dos pais não era um fim trágico, mas o começo perverso de uma vida de liberdade e riqueza que ela acreditava merecer. E no final das contas, a gente fica com essa pergunta. Foi um amor obsessivo que saiu do controle? Foi a pura ganância pela herança? Ou foi tudo um jogo magistral de manipulação de uma mente fria e calculista? A resposta talvez seja uma mistura aterrorizante de tudo isso, deixando um legado que, até hoje, nos fascina e assombra.